Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e eu sigo aqui neste vídeo trazendo a continuação, a sequência de um vídeo anterior, falando sobre as formas de você chegar até a saga Talismã e tentar descobrir um pouco mais e fazer parte da família Talismã, conhecendo os meus livros que envolvem esta saga gigantesca. Bom, falando um pouco mais agora sobre o podcast de Talismã. O podcast de Talismã eu realizo ele através de um aplicativo que está conectado ali com o Spotify. E o podcast ali do Spotify é alguma coisa assim que é o nome dele. E aí, através desse aplicativo eu consigo fazer um podcast, gravar para vocês curiosidades, fatos, contar também as histórias do livro Talismã através desse aplicativo, e ele manda para o Spotify e para vários outros aplicativos de streaming, onde você consiga escutar, onde você consiga colocar aí nas suas playlists. Então ele é um aplicativo que eu monto podcast de Talismã e ele vai difundindo, espalhando para vários outros aplicativos como Apple Music, Spotify e vários outros aplicativos onde você possa ouvir podcasts e também fazer o seu próprio podcast. Então isso espalha e consegue de uma certa forma abranger o conteúdo, enriquecer a saga Talismã, conseguindo esse maior alcance, passando informações sobre os livros, sobre a saga completa e também contando a história como um todo. Aqui no Spotify vocês podem achar o podcast como programas, podcast, e colocar Garoto BR Talismã, que é este aqui, vai sair nessa página aqui. Nessa página aqui, vocês vão ver que, baixando até o final, tem aqui a sinopse da história, da primeira história, algumas canções de Talismã, e aqui já começa a contar os episódios. Então é por episódios. Aqui estão os episódios de Talismã 1, que são alguns, que são, se não me engano, 18, 19 episódios. São 14 episódios. E depois tem Talismã edição espanhol, que eu conto também. Depois logo tem a segunda edição, que é contando o Talismã 2. Todos os episódios de Talismã 2. E agora aqui por último começamos a contar Talismã 3. E o que rola nesses episódios no podcast da saga Talismã? Bom, eu vou lendo a história durante o podcast, vou contando, vou lendo, a gente vai ler todos os livros, eu li todo o Talismã 1, todo o Talismã 2 e vou ler todo o Talismã 3 nesses podcasts, contando, lendo, revelando, conversando sobre a saga Talismã. Então eu leio uma parte, paro, converso sobre como foi escrever aquele momento, o que significou, alguma curiosidade, algum dado importante, sobre toda a saga como um conjunto por completo. Então é um momento de intimidade onde a gente vai conseguir, de certa forma, trocar uma ideia mais próxima sobre os livros da saga Talismã. A gente vai conseguir ter essa interação e ao longo dos episódios, eu vou separando por episódios. Então vamos supor que eu pego as primeiras 10 páginas do Talismã 2, por exemplo, e coloco um título do episódio que vai englobar o que acontece dentro daquelas 10 páginas ali. E aí eu vou lendo aquelas 10 páginas, vou comentando como foi escrever, o que mudei de última hora, o que adaptei, o que já estava escrito nos rascunhos antigos que eu trouxe para essa versão. Então é um bate-papo ali, contando, lendo a história para vocês e também apresentando o meu ponto de vista, a minha interpretação desta história, desses personagens, porque eu acho super importante isso. Às vezes quando a gente lê um livro, a gente tem a nossa própria interpretação e a gente tem o nosso ponto de vista de como a gente enxerga aqueles fatos, aqueles acontecimentos que estão no livro, e às vezes a gente se pergunta qual foi a intenção do autor, a visão do autor de escrever aquela cena, do porquê que aquilo foi daquela forma. E é exatamente essa a ideia no podcast de Talismã. É apresentar para vocês exatamente a minha ideia, a minha essência e qual foi a intenção por trás daquelas cenas, daqueles personagens e da história do livro como um todo. Por isso eu contei por vários episódios separados Talismã 1 e logo fiz a edição em espanhol, que eu amo, eu precisava fazer isso, contando a mesma história, só que com o idioma espanhol. E logo veio o Talismã 2, e agora vamos reabrir este podcast. Já comecei a gravar, já gravei o primeiro episódio, vou gravar agora o segundo,
que é contando, lendo e interpretando e dando o meu ponto de vista, a minha essência e conseguindo comentar, ler com vocês e ser aquele, sabe, clube do livro que a gente vai comentar, que a gente vai rir, que a gente vai falar sobre as curiosidades, os fatos mais importantes da saga Talismã como um todo e principalmente desse encerramento em Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. É um podcast que vocês podem estar achando tanto no Spotify quanto no Apple Music e vários outros aplicativos que a gente usa para escutar música, para escutar podcasts, e então ele vai estar sendo difundido e espalhado aí pelas redes sociais e pelas plataformas digitais. E a principal delas, onde está, é o Spotify. Então vocês podem acessar, podem procurar lá, Garoto BR Talismã, a saga Talismã, que vocês vão encontrar ali o podcast completinho com Talismã 1, 2 e agora Talismã 3. É isto. São episódios que eu vou gravando e vou postando ali. São episódios de 1 hora, geralmente. Alguns meia hora, 45 minutos, mas geralmente é 1 hora de episódio, contando, lendo ali o que acontece no livro de fato, lendo a sinopse, enfim, tem introduções, a gente vai tendo pausas e falando melhor sobre cada um dos livros. E é completamente gratuito, e por mais que tendo essa exposição do livro, eu acho interessante fazer isso, porque justamente porque é gratuito, a pessoa vai ouvir a história, vai ver, vai ouvir, né, melhor dizendo, a minha opinião, vai ouvir o meu conceito, a minha visão sobre essa história e se identificar com a minha ideia, com a minha essência, com aquilo que eu quis transmitir através desses personagens e dessas histórias, dessas histórias que tem no livro, a pessoa com certeza vai se interessar, vai conseguir identificar se ela quer ou não fazer parte dessa família e se ela quer ou não adquirir o livro, os livros, né? Então, ouvindo o podcast, ela vai saber da história Talismã, e se ela quiser ter um contato mais próximo com os livros, as páginas, a diagramação, ter o contato com o livro físico e também baixar para ela mesma ler e ter esse entendimento e fazer a própria interpretação, a pessoa vai ter acesso e vai poder decidir com mais tranquilidade, com mais conhecimento, se vai ou não querer comprar o livro físico ou comprar o e-book ou simplesmente conhecer a saga escutando e tendo uma conversa muito longa comigo de 1 hora nesses podcasts. Então, é basicamente para isso que serve esse podcast, é para espalhar, difundir e de alguma forma chegar até as pessoas de um jeito acessível e também compartilhando as histórias da saga Talismã. Muito obrigado a todos, espero que se divirtam comigo, escutando, lendo, interpretando, comprando, fazendo parte e se inteirando do que acontece no mundo maravilhoso e fantástico da saga Talismã. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.